Mestre amado Jesus, equipe de André Luiz, de Emmanuel, nós estamos aqui mais uma vez juntos para esse estudo, para aprendermos um pouco mais sobre a vida no plano espiritual e a nossa responsabilidade e dever aqui na Terra. Nós vamos assim acompanhando a Dona Odete na prece inicial dessa noite. Vamos abrindo os nossos corações e sentindo uma luz que vai se espalhando por todo este ambiente, em cada uma das nossas casas, nos reunindo e nos unidos num só pensamento de agradecimento a Deus, ao nosso Pai, a Jesus, ao nosso Mestre, a toda essa equipe espiritual que nos acompanha, que nos envolve, espalhando a luz e todas as vibrações de saúde e de energia, de tranquilidade e de equilíbrio em cada um dos nossos corações e em todos os membros da nossa família. Vamos nos unindo a todos aqueles espíritos, mestres de sabedoria, espíritos superiores, espíritos como nós, que estamos todos num aprendizado de evolução, para que a nossa Terra se organize dentro do amor. Vamos fazendo com que uma energia de amor nos envolva, a cada um de nós, em toda a nossa casa. E que dos nossos corações possam sair uma luz e vai envolvendo todos os espíritos encarnados e desencarnados. Vamos pedindo a Jesus, a Deus, o nosso Pai, que Deus envolva nesta energia de saúde, de paz e amor, e que nós possamos compreender e ir aceitando pouco a pouco, ir vivenciando pouco a pouco o seu evangelho de luz. Que Jesus nos abençoe a todos e nós possamos aproveitar as lições dessa noite. Graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Dona Odete. Então, esse capítulo 23 mexeu com a gente. Ele começa... Ele vem trazer para a gente, mais uma vez, a importância, o poder do amor para que... na cura de qualquer coisa. Do sofrimento, na cura da dor, do ódio, do rancor, do ciúme, da perda, da saudade. O amor como aquele remédio milagroso que transforma tudo que tá azedo, doente, em coisas boas, né? Então a gente está vendo aí um caso nesse capítulo muito claro de desobsessão no plano espiritual, em que o mentor desse livro, que é o Clarencio, vai pedir ajuda para um espírito extremamente amoroso, e aí ele descreve um pouco dessas características desse espírito amoroso, né? Numa conversa com o obsessor. E a gente já viu que para existir
sucesso nesse tipo de conversa, não basta uma doutrinação feita com palavras. Essa conversa, as palavras, elas têm que sair embalsamadas com uma carga magnética que realmente transforme o coração da outra pessoa. E essa carga magnética só vem daqueles indivíduos que realmente vivem as suas palavras, né? Então ele começa esse capítulo, André Luiz, contando um pouco como é que tá a cena, a situação. Eles voltam para a casa do Amaro e aí de repente vê a ligação pesada da Odila com a Zulmira. E aí eu quis chamar atenção para alguns pontos daqui. Primeiro, essa palavra de vampiro, né? Que vampirizava as forças. E a gente já viu em livros como, acho que Missionários da Luz, exemplos de espíritos vampirizadores que ficam em matadouros. Nesse caso, a gente está vendo que esse espírito, a Odila, que não é uma pessoa monstruosa, ela não é uma pessoa maléfica, ela não é Satanás, ela é uma mulher que está com o ego ferido e está numa crise de ciúme. E esse ciúme está cegando temporariamente a capacidade dela de entender o que é certo do que é separar o que é certo do que é errado. Então aí, uma lição importante, que não é essa maldade, ela está sendo criada por causa do egoísmo, né, do apego que ela tem pelo marido. Mas não é que ela seja uma pessoa má, tanto é que nos próximos capítulos a gente vai ver uma mudança drástica, né? Mas ele usa essa palavra vampiro, né? Ela sugando as energias da Zulmira que está encarnada. E que energias são essas? É o fluido vital, é o que dá vida. Tanto é que ela está exausta, ela está deprimida. E quando a gente pensa no campo mental dela, ela está completamente atormentada, está desanimada, está apática. Então, o que está refletindo no comportamento físico dela, na verdade, tem a sua raiz no envolvimento espiritual. Então, aí acontece um influxo nos dois sentidos, né? Então, o espiritual acaba afetando o físico emana para o espiritual e aí forma aquele círculo vicioso que é difícil de quebrar. Então, numa situação como essa, que é uma situação muito real que a gente vê em centros espíritas, o que tem que acontecer? Nesse caso, a gente vê a importância da prece, a gente vê a importância de um trabalho de passe, de desobsessão. A gente vê a importância da mudança de pensamento do doente, do obsediado, mas a gente também sabe que se ela está tão desarticulada, tão desequilibrada, provavelmente ela precisa de uma ajuda médica e uma ajuda psicológica também, para ela se ajustar. Ela está desequilibrada porque ela tem essa consciência pesada de ter sido causadora indireta da morte do enteado. Ela tá deprimida, por quê? Porque ela tá infeliz no casamento, ela tá percebendo que o casamento dela tá acabando, que ela e o marido são duas pessoas estranhas dentro do lar. Então, aí a gente vê a importância da gente juntar as diferentes terapias, a terapia do lado ocidental de verdade, mas essas terapias que vão cuidar mais do espírito, da mente do que o corpo. Porque se eu trato o sintoma, eu preciso tratar a causa. E nesse caso especificamente, a gente vai ver que a hora que retira a causa, ela começa a melhorar. Ela não sara, ela continua precisando de ajuda. Mas é como se você tivesse tirado o bode de dentro de casa. Aquele problema mais agudo sai, mas ainda existe aquele efeito residual. Por isso é que quando a gente faz um trabalho de passe, esse trabalho de passe normalmente leva de 4 a 6 semanas, primeiro para dar o tempo dos mentores entenderem a situação, conseguirem trabalhar nos dois lados, no lado físico da pessoa que está precisando de amparo e no lado espiritual, amparando os obsessores, porque a gente vê também muito claramente que não dá para ver uma ruptura dramática entre os dois, porque senão ia deixar sequela nela.
porque já existe um processo de fascinação entre as duas. Né? Então, é uma simbiose entre os dois espíritos, o encarnado e o desencarnado. Mas, além disso, é para dar tempo da pessoa conseguir reagir essas 6 semanas. Então, existe a ajuda do afastamento do obsessor, mas é necessário que a pessoa modifique a sua forma de pensar, a sua forma de agir e, enfim, a sua rotina, né? Para uma coisa mais positiva. Mas para a gente prestar atenção, quando a gente se encontrar numa situação como essa, num momento como esse que a gente está vivendo, onde existe um lado de pressão, de estresse muito grande, de sofrimento para todo que é lado, as pessoas nervosas, aflitas, sem entender o que é que vai acontecer, muitos de nós ainda passando por dramas muito maiores, porque perda de emprego, enfim, doença, morte de família, separação entre entes queridos, são dores sérias, são dores reais, né? Mas a gente perceber que existe sempre, junto com o lado físico, existe um lado espiritual que precisa ser levado em conta. E a importância da prece nesse momento, né? Então, no momento em que a irmã Clara faz a prece, a gente vê uma coisa linda acontecendo, né? Então, a mudança vibratória do ambiente é palpável mesmo para Odila, que ainda não tem consciência que está sendo ajudada, ela não está enxergando. E outra coisa que eu achei linda é que na prece linda que a Dona Odete fez agora na abertura, né, a gente, na hora de uma prece verdadeira, nós nos tornamos um ponto de luz. Olha que coisa linda, né? Nesse caso, o halo da irmã Clara ficou tão grande que de repente a sala que eles estavam ficou pequena. E a gente já viu o que é esse halo de luz. É o corpo mental, é a sintonia mental que ela entrou, uma sintonia tão elevada que acaba expandindo esse corpo mental e envolvendo todo o ambiente. E aí o André Luiz fala: tive a ideia que a irmã Clara se convertera no centro de milagroso arco-íris, cuja existência nunca pudera deslumbrar. Olha que coisa linda! Então não só ela virou um ponto de luz brilhante, mas de repente ela estava multicolorida. Fizera-se a casa excessivamente estreita para aquela abençoada fonte de raios balsamizantes e indefiníveis. E, gente, ele explica lá, o Clarencio, que eles não conseguem perceber tudo o que está acontecendo, porque para perceber o que realmente está acontecendo, eles precisariam conseguir entrar na mesma faixa que ela, que eles não conseguem. O Clarencio explica, ela tem todos os seus chakras alinhados, equilibrados. E aí a gente lembrando, ela está desencarnada. Mais uma vez, os centros de força estão no perispírito, eles não estão no corpo carnal. Mas é bacana a gente perceber isso, né? A humildade do Clarencio falando, a gente não consegue compreender tudo o que está acontecendo, ouvir tudo, e enxergar essa ligação maravilhosa que está acontecendo agora, que ela está criando, esse mundo vibratório diferente. E aí a gente pensando nessa energia que é tudo eletricidade, eletromagnetismo, e a gente já fez aquela comparação várias vezes do imãzinho com a limalha de ferro. Vocês já imaginaram o que essa mulher fez dentro daquela casa? Com esse campo de força, essa energia que ela criou, o que foi que ela colocou dentro dessa casa? Para conseguir transformar um lar que estava tão pesado, tão duro, tão triste. Se a gente se colocar no lugar deles, a gente consegue ter uma ideia pequenininha do que seria o sofrimento. Primeiro, o marido fica viúvo, deixa 2 filhinhos, um piquititico, que já é uma dificuldade danada. Isso numa época de
começo do século passado, talvez, né? E aí, depois casa de novo com uma moça. A moça não se entende com os filhos, principalmente com o pequenininho. Então, o casamento as expectativas que se tinha em relação ao casamento, elas não são preenchidas, né? Como esperado. Então, não é um casamento feliz. Não é um casamento de almas afins. A gente já viu que é um casamento de resgate, esse. A afinidade do marido é com a primeira esposa, não é com a segunda. A segunda é mais uma tarefa de ajuste por conta de más escolhas que ele fez na encarnação anterior. E aí tem a morte do segundo filho. Então, uma prova muito difícil para essa família em muito pouco tempo. Então, difícil imaginar uma família que não tenha religiosidade, que não tenha fé, conseguir passar por tudo isso, por tanto transtorno em tão pouco tempo e continuar firme, feliz. Não está. Essa casa devia estar um lugar desagradável de ficar dentro, por causa da vibração de cada um dos seus componentes. Então, a Evelina, deprimida, dentro do quarto, chorando, pedindo ajuda da mãe, que é a obsessora. A madrasta, deprimida no quarto. O marido, triste, porque acha que cometeu um erro de ter casado com aquela moça e ainda está sentindo a morte do filho. A irmã sentindo a morte do irmão. Gente, uma barra pesadíssima. E de repente ela vai lá, a irmã Clara, e transforma esse ambiente numa aura completamente renovada, com uma prece. E eu não estou dizendo que a gente consegue fazer isso na nossa casa, porque nós não temos, ninguém aqui na Terra tem os 7 chakras alinhados. Seria bom se a gente tivesse, mas a gente não está lá ainda. Mas a gente consegue mudar a vibração, a qualidade mental do nosso lar, dependendo das nossas escolhas, de como a gente age, de como a gente pensa, mudando a perspectiva da nossa vida. E a gente vai ver isso no final do capítulo. Nessa mudança mental, a gente vê que existe uma transfiguração dela. Então, a gente vê que ela se torna mais bonita. Isso é transfiguração. É quando, pela mudança do pensamento, ela molda o seu perispírito e ela exalta o seu perispírito ou para melhor ou para pior. Nesse caso, a gente está falando de uma transfiguração no sentido positivo. E abraça todas aquelas pessoas, contagia todas as pessoas que estão ao seu lado. E aí, nesse momento que a Odila já sente a vibração, ela ainda não está enxergando. Ela não está, assim como ela não está enxergando o ministro Clarence e o André Luiz, ela também não está enxergando a irmã Clara. Ela sente a mudança e aí a irmã Clara coloca a mão perto dos olhos. E a gente sabe que essa região aqui é a região dos sentidos, né? É a região do chakra frontal que coordena toda a parte dos sentidos do corpo físico, que está ligada ao córtex frontal. E aí, nesse momento, o Clarencio fala, ela tem o poder de aumentar a visão das outras pessoas, por causa da sua capacidade magnética, do seu poder magnetizador. E aí, nessa conversa, a gente vê que a Odila se choca, ela tem esse impacto, porque imagina ela naquela vibração dura, cruel, de vingança, de repente ter um contato com essa vibração de amor. A gente por muito menos chora quando a gente vê uma coisa bonita, uma cena bonita. Alguém dando uma palestra bonita, a gente se emociona. Nesse caso ainda mais. E ela fala, a irmã Clara pergunta, o que você está fazendo? E ela fala, estou vingando-me por amor. E a irmã Clara faz outra pergunta. Ela sabe tudo o que está acontecendo. Ela quer o quê? Que a Odila conte para ela. Ela faz a segunda pergunta. E desde quando amor e vingança dá para vir na mesma oração?
E aí a Odila fala, não, mas ela roubou o meu marido. Aí a irmã Clara faz outra pergunta. Mas e se a gente mudar o ponto de vista? Será que não foi ele que pediu ela em casamento? Ela roubou o seu marido ou ele a desposou? E isso a gente aprende muitas vezes no dia a dia, até no trabalho. Que em vez de a gente falar para o outro que precisa ser feito, é melhor a gente fazer pergunta e ajudar o outro a tomar a decisão, chegar à conclusão, porque aí ele vira parte da solução, em vez de achar que a gente está colocando o bedelho dentro do problema dele, que a gente está preaching alguma coisa. É interessante a gente perceber o mecanismo de doutrinação, de negociação, de ajuda que a irmã Clara tem, junto a essa mulher que está mergulhada num ódio profundo pela segunda esposa do marido. Para a gente trazer isso para o nosso dia a dia, que em vez de a gente apontar o erro, em vez de a gente já ir no pré-julgamento, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, você não fez isso. Não. Perguntar o porquê. E se for necessário, perguntar esse porquê 5 vezes, como a gente já aprendeu em outras técnicas, né? O 5 whys. Para conseguir chegar num ponto, para a pessoa conseguir acordar o porquê que está tendo aquele comportamento naquele momento. O que esse comportamento está agregando? Qual é a fonte, a verdade maior que está aí, muitas vezes obscurecida na realidade da dor, né? Ela continua a conversa e eu acabei não colocando mais coisa no slides, mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais. A gente tem mais uns 2 minutinhos, por isso que eu não coloquei mais, eu sabia que ia chegar na hora, mas ela chama a atenção da Odila falando: Odila, o amor não se restringe à família. A gente não tem nada aqui na terra, tudo é empréstimo de Deus. Nem o marido da gente, nem o filho, nem o teu filho é seu. Ele é filho de Deus. Se ele voltou para a terra, para o céu, antes, se ele morreu, foi porque Deus quis, foi porque Deus chamou, chegou a hora dele. Odila, o seu marido foi a experiência na terra é um dia na vida eterna. É um empréstimo também. Então, da mesma forma que a gente não é dono da casa, do carro, do emprego, a gente não é dono nem do marido, nem do filho. E aí ela fala, nós somos todos irmãos, partes integrantes de uma família só. A Odila, ela estava o quê? Cega. Por quê? Porque ela só estava olhando para o próprio umbigo. Dentro do egoísmo, e ninguém está dizendo tendo razão ou não tendo razão, dentro da perspectiva dela, ela estava certa. Mas o que a Clara faz é pedir para ela olhar para a mesma situação de um ângulo diferente. Isso a gente pode fazer hoje, agora. Nenhuma situação mudou dentro daquele lar. O marido não se separou, a esposa não morreu, enfim, o filho não tinha reencarnado. E a gente vai ver que o comportamento da Odila no próximo capítulo, até no final desse, já se transforma. Por quê? Apesar do lado de fora não ter se transformado, ela mudou a forma de enxergar os problemas. E esse é um chamamento, talvez o mais importante desse capítulo, nesse momento que a gente está vivendo hoje. O que é que a gente está escolhendo ver? O que é que nós estamos escolhendo prestar atenção? Como é que nós estamos traduzindo o momento que o planeta está vivendo agora? Em vez de pensar no que eu estou perdendo, no que eu não posso fazer, pensar no que eu posso fazer pelo meu planeta. No que é que eu posso fazer pelas pessoas que estão necessitadas. De qual é o meu papel nesse grande puzzle que a gente está vivendo agora, que ninguém sabe direito onde é que começa, onde é que acaba. Então, a gente sair do nosso cubículo egoístico, egóico, imaturo e olhar como a gente pode fazer diferença na vida do outro. Como eu posso?
Será através das minhas palavras, do meu ouvido, de trabalho voluntário, de ligar para alguém que precisa, que está se sentindo sozinho, é cuidar mais da minha família, enfim. Eu tenho que procurar qual é o meu papel nesse instante. E aí a irmã Clara fala, modifica os seus impulsos do coração. Gente, isso é uma puxada de orelha para todos nós. Então não é para ficar se sentindo vitimizado, ansioso, triste, deprimido. É estressante? É. Talvez o poder maior desse vírus, como os médicos estão falando hoje, seja o efeito de trauma psicológico, muito mais até do que a doença física, pela perda do controle que a gente está sentindo. Mas o que a gente está ouvindo aqui nesse capítulo é o chamamento dela para que nós tenhamos capacidade de enxergar quais são as oportunidades de crescimento para a gente. Como ela fala, a vida, a terra é uma escola, é uma passagem. Ela fala, a passagem na terra é um dia na escola. É tudo recurso de Deus, é empréstimo. Então vamos lembrar disso nos momentos de dor, para a gente olhar para a nossa vida com um sentimento de gratidão, de paz, de alegria, sabendo que todo dia de manhã a gente pode escolher como é que eu quero que seja o meu dia. Eu quero que o meu dia seja bom, eu quero o meu dia feliz, eu quero conseguir ajudar alguém, eu colocar essas metas mentais no meu dia, para eu ter um senso de um objetivo, para eu não me perder aí dentro do meu egoísmo, né? E aí a gente vê a mudança, essa conversa. E de novo, não foi uma doutrinação, isso. É muito mais. É um processo de transformação. Uma transformação que aconteceu antes através da prece, a mudança do ambiente e depois essa conversa com palavras que são carregadas pelo poder magnético da vivência, do exercício do amor, né? E ela continua não só falando, mas a gente vê que ela continua dando o passe magnético na desencarnada, na Odila. E muda a sintonia mental e consegue levar a Odila para ser tratada num hospital. Então vamos lembrar disso, que é importante a gente prestar atenção no nosso corpo de uma forma integral, psíquica e física. Então quando a gente estiver olhando para a nossa dor, para os nossos problemas, para a gente não... Então tá bom, eu não consigo dormir, eu vou tomar, não sei, um Lexotan. Não, eu não consigo dormir, o porquê eu não consigo dormir? Qual é a causa da minha insônia? O que está faltando? O que está sobrando? Qual parte da minha rotina, do meu pensamento eu preciso me ajustar? E eu trabalhar isso em mim, né? Porque são sempre duas causas, a causa física e a causa espiritual. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, esses 3 pontos para refletir a gente já comentou. E agora eu vou abrir para todo mundo fazer os comentários antes da gente encerrar. Quem quer falar? Não, eu me senti um pouco pequena, assim, quando eu li, né, diante o poder dela de emanar luz, e fiquei refletindo, assim, um pouco nessa questão, né, assim, até anotei, né, para dar amor, tem que viver o amor. Então, não sei, eu me senti assim, eu também me emocionei um pouco com ao ler. Eu também me emocionei. Me senti, assim, tão pequena, em amar, em conseguir fazer isso, né, com o outro. Lógico que ela é um espírito que está muito mais longe, né, mas como essa questão do amor, do doar o amor, de amar mais, né? O que a gente está fazendo agora, Letícia, num momento desse que tem tanta dor, né?
Porque se eu continuar o meu trabalho, começando às 8 horas da manhã e terminando às 8 horas da noite, só vivendo para mim, eu tô perdendo a oportunidade. Eu tô na contramão, né? Então, peraí, mamãe, eu já vi que você tá de mão levantada. Então é a gente parar de olhar só para o nosso umbigo, começar a olhar para nós, família e humanidade, né? Entender que tá todo mundo junto nessa agora. Fala, mamãe. Quando a Letícia falou que se sentiu pequena, mexeu comigo, porque realmente nós ainda estamos muito distantes do grau evolutivo da irmã Clara, né? E por mais que a gente se esforce e exteriorize amor, a gente não vai se transformar num arco-íris luminoso como ela. Mas nós podemos ter certeza, baseado no que a gente aprendeu no capítulo de hoje, quando nós fizermos uma prece, por mais singela que ela seja, desde que seja feita impregnada de amor, de sinceridade, de vontade de acertar, de ajudar, seja ajudar a nós mesmos, superando as nossas limitações, seja ajudar o outro, nós podemos ter certeza que essa energia positiva vai ser exteriorizada, vai nos beneficiar e vai beneficiar quem a gente quiser ajudar. Então, o comentário é mais no sentido de nos estimular a fazer prece. A gente consiga, não precisa complicar, é a exteriorização do pensamento amoroso. Né? Porque o plano espiritual acaba vindo, né? Quando a gente faz a prece, quando a gente faz encontros como esse, cada uma das nossas casas está se tornando uma bolinha de luz. Pode não ser esse arco-íris maravilhoso, mas eles vêm e eles pegam esse fluido, esse animal que a gente tem, esse magnetismo, esse ectoplasma, para levar para outros lugares que estão necessitando. O primeiro livro que o Divaldo psicografou da Joana de Ângeles chama Messe de Amor. Um dos últimos capítulos do livro chama Jesus no Lar. E nesse capítulo, ela descreve o que acontece dentro da casa no momento do Evangelho. E quando eu li esse capítulo a primeira vez, mexeu muito comigo, porque ela fala que quando uma pessoa num prédio faz um Evangelho, o prédio inteiro se ilumina. O bairro inteiro se ilumina. Então, quando a gente está fazendo um estudo desse, em que estamos unidos aí nesse círculo vibratório, né, com esse desejo de aprender, ninguém está aqui obrigado, ninguém está aqui porque pai mandou, porque tio falou, não, a gente está aqui porque a gente quer, podia estar indo ver televisão, podia estar indo dormir, vocês trabalharam o dia inteiro, tá todo mundo cansado, com a cabeça cheia, né? Podia estar escolhendo essas coisas. Então, é uma escolha consciente de estar aqui agora. Essa vontade colocada em ação tem valor. Então, essa luzinha que a gente está trazendo para nossa casa, para cada um dos nossos lares, ela também não só é aproveitada para fazer a cura local, mas ela também é aproveitada para fazer a cura da casa do vizinho, que está passando por dor, que está deprimido, que o filho está com Covid. A gente não sabe onde é que vai, né? Ana, e outra coisa que eu acho, só que rapidinho, é que esse livro, ele para mim eu sempre lembro dele, assim, né? Leio toda semana, mas eu lembro muito dele em vários momentos, porque cada capítulo que a gente vem aqui conversar, eu fico me lembrando do primeiro capítulo do livro. Esse livro basicamente é assim, uma oração. Ele pegou uma oração da menininha lá, eu tenho problemas com o nome, eu nunca lembro o nome dela. Evelina. Porque é tanto nome no livro que eu esqueci. A Evelina, né? Ela fez uma oração e a gente tá vendo aí 23 capítulos até agora do desdobramento só a partir dessa oração. E eu me lembro que uma das coisas, e ele eu acho muito poderoso, assim, para mim, óbvio, esse livro me trouxe uma outra profundidade e ressignificou realmente a oração, assim, o quanto o poder de uma oração tem
quantas vidas já foram impactadas profundamente, né, de uma ajuda espiritual através dessa pequena oração dela. E toda vez que eu estou passando por um momento que eu vejo que eu não me desconectei, eu não fiz oração, e aí eu lembro desse livro, né? E eu lembro que antes da gente começar esse estudo, você compartilhou um vídeo de Haroldo que eu assisti. E acho que é uma das primeiras frases do livro, né? Que para mim também, pessoalmente, pelo momento que eu estava, também me tocou muito, que foi todo desejo é manancial de poder, né? E aí vem todo o desdobramento do que você faz com isso, né? É a oração, o pedido, o fazer, né? Eu acho esse livro, eu acho ele impressionante por isso, assim, cada capítulo mais tocada o quanto uma pequena, entre aspas, né? Que a gente às vezes acha que é pequena oração, como a Dona Lúcia estava dizendo, não precisa ser robusta, mas uma pequena oração tem um desdobramento, uma força e um poder energético tão grande que às vezes a gente não entende, não tem essa noção, né, do tamanho, assim. Uhum. É. Eu fico pensando também, né, o quanto, quando a gente, naquela parte que fala, né, que a Clara, quando ela leva o pensamento dela e ela gera aquela energia, aos olhos dele parece um arco-íris, que ele fala, né, que se eles estivessem na mesma sintonia, eles conseguiriam ouvir, entender a linguagem e ouvir a música, que vem da sabedoria do amor do pensamento, né? Quer dizer, não é só energia, ela está transformando, como acontece a transformação, como é lindo isso, né? E aí eu faço um paralelo, agora trazendo um pouco mais para a gente, né, para a Terra, para o mundo animal aqui na matéria densa, o quanto a gente tem que tomar cuidado nas nossas relações diárias, no convívio, especialmente com as pessoas do nosso lar, porque às vezes é fácil a gente desferir uma ofensa, um grito, brigar com filho, especialmente com filha, com marido, com esposa, enfim. E é o contrário disso, né? A gente vê nessa passagem o quanto o amor gera o amor, o contrário também é perigoso, né? Quanto a energia negativa transforma isso tudo em algo muito ruim, né? Então, lembrar que essa energia, lembrar que o pensamento é energia e que o pensamento, a gente envia essa energia para alguém, até conversando, às vezes você está falando um assunto super sério, você precisa que seu filho, que sua filha, enfim, que seu parceiro entenda uma coisa que não foi legal, a forma como você fala faz diferença, né? Esse livro trata muito disso, né? O quanto o poder da energia que você emana pode influenciar o resultado do outro, né? Então é muito importante a gente tomar cuidado, e eu tenho tomado muito cuidado com isso, especialmente com os meus filhos, né? Eu lembro muito do meu pai falando comigo, eu lembro de uma passagem que meu pai teve com meu irmão, que meu pai nem sabe do que aconteceu, mas para mim até hoje aqui eu senti energia naquelas palavras do meu pai com meu irmão. E para mim aquilo mudou a vida do meu irmão para sempre. E não foi positivo. Então até hoje eu consigo lembrar aquela conversa que meu pai teve quando meu irmão tinha 14 anos. E o que se desdobrou, e até hoje tem desdobramentos daquela conversa. E até hoje eu rezo para aquilo. Eles, graças a Deus, se reentenderam, mas eu acho que o meu irmão ainda não conseguiu nem capturar, nem entender aquilo, nem meu pai. Eu rezo a Deus para que um dia eles consigam se resgatar disso, né? Mas o quanto é engraçado a gente. Eu tenho comigo a visão daquela cena, e é como se eu visse um raio saindo, assim, negro, uma energia, quando meu pai gritou com meu irmão. E é o contrário disso, né? Aqui você vê essa energia linda, positiva, bonita, mas a gente tem que tomar cuidado com o nosso poder, né? Porque, como nós já vimos, nós podemos fazer os dois lados, né? Deus nos deu o livre-arbítrio para fazermos o que quisermos com as nossas palavras e nossos pensamentos. Eu estava assistindo outro dia uma palestra de um cara, um consultor. Ele tem uma empresa consultoria no Brasil chamada MIDI. E eu achei interessante porque eu sempre ouvi falar que a nossa comunicação não verbal era muito mais forte do que a verbal. Mas eu achei interessante que quando ele pegou da verbal, ele disse que, sei lá, 40% da comunicação verbal, mais do que a palavra, é o tom.
Então, é claro, isso é óbvio, a forma como a gente fala é super importante, mas ele fazendo uma análise de tipo de inteligências e nesse aspecto de comunicação, do poder de comunicação, e a gente lembrar disso, como você falou, né, de quando a gente está falando com os filhos. Porque tem todo o olhar, a mão, o braço cruzado, o jeito que a gente pisa, mas não só no que a gente está falando, que às vezes toda a impregnação da energia, como você falou, né, tá numa carga bem diferente do que a gente quer que seja, o objetivo que a gente quer que seja alcançado, né? Porque ninguém quer destruir um relacionamento com o filho, né? E muitas vezes a gente acaba esquecendo qual é o objetivo da conversa e destrói, né? E por mais que seja por amor, eu entendo que meu pai falou para o meu irmão, ele tinha razão no que estava falando, só que, de novo, foi a forma. E eu entendo, eu enxergo que ele falou aquilo porque ele queria que meu irmão melhorasse, que ele saísse daquela situação. Mas ao fazer daquela forma, acabou piorando a situação, né? É interessante isso, né? Às vezes a gente não consegue enxergar isso. Eu vejo muita relação de ciúmes de mãe com filho, por exemplo, muito parecido. A intenção da mãe, por mais que seja positiva, de ela achar que está querendo bem, o egoísmo cega aquele sentimento de amor puro e acaba atrapalhando, né? Então, de novo, a forma, né, como a gente faz tem muita influência, eu acho. Mais algum comentário antes da gente encerrar? Fala. Muito bonito. Peraí, a mamãe quer falar. Quando você estava falando, um pouco antes, surgiu muito claro para mim, na minha cabeça, a comparação da prece com o interruptor de luz. Então, é como se eu acionasse energia que vem de fora, energia mais poderosa, que vai potencializar a minha, se sobrar a minha, e iluminar o ambiente. E a hora que a gente liga o interruptor, a gente não sabe quantas lâmpadas tem no circuito, né? Foi Deus que fez a caixa de luz, não foi a gente, né? Bom, Geice, vamos lá encerrar, então. Você faz a prece para nós, por favor? Faço. Senhor amado Jesus, e agradecer muito por esse momento de aprendizado, Senhor. Uma bênção, uma dádiva, poder estarmos unidos através dessa energia de luz. Não estamos, cada um na sua casa, não estamos fisicamente unidos, mas sabemos que o amor e a energia de luz nos une para esse momento de aprendizado, Senhor. Queria pedir muito que todos nós podemos refletir sobre os empréstimos que temos aqui na Terra, Senhor. A nossa família, os nossos filhos, nossos familiares, nossos relacionamentos não são nossos. Então, nos ajuda a ter sabedoria de tomar as decisões, de emanar a palavra com amor, para que tomamos o melhor proveito dessa grande oportunidade de estar aqui nessa dimensão, nesse plano, Senhor Jesus. Que estejamos cada vez mais fortalecidos na nossa fé e na nossa oração, entendendo todos os dias o poder de elevar os nossos pensamentos a Deus, de orarmos, o nosso poder de transformação, Senhor, para o bem e para o amor, Senhor Jesus. Que a gente possa sempre tomar as melhores decisões para enviar essa energia através das nossas palavras, dos nossos pensamentos, Senhor. Energia de amor, principalmente nesse momento em que toda a humanidade está tão precisando. Que consigamos nos fortalecer cada vez mais no nosso aprendizado, nas palavras que recebemos de André Luiz, do mundo espiritual dos nossos mentores, para que possamos começar a mudar primeiro dentro da gente, na nossa família, e assim, em todas as oportunidades que temos de tocar corações, longe ou perto, Senhor. Muito obrigada.
queria agradecer, queria pedir para termos fluidificação das nossas águas, nas nossas casas, e que essa noite, que é uma noite tão especial, de conexão com o mundo espiritual ainda mais forte, que a gente se sinta tocado, se sinta conectado, e principalmente sinta transformado, de entender o nosso poder, de orar e de conectar com as pessoas e com o mundo espiritual cada vez mais profundamente, para nossa elevação, para nossa evolução e também para ajudar a humanidade nesse momento, Senhor Jesus. Muito obrigado, que a gente se sinta preparado de receber uma energia magnética do mundo espiritual, de cura, de paz, tudo aquilo que nós necessitamos, Senhor, que nunca esqueçamos o poder da nossa oração e da nossa fé. Assim seja. Graças a Deus.